mais que todos digam que ele era carpinteiro. Eu acho que ele tá mais pra pintor. Se não, como é que alguém explica tanta cor no pôr do sol no fim de tarde? Ele vem quebrando a escuridão que me cercava ao sol, aquecendo o inverno desse coração. Ela também, pois não amanhece sem ela chegar a esperança que se renova todo dia. Sabe, Deus não está longe de ninguém. É só levantar os olhos e enxergar com o coração pra ver o céu proclamando a sua glória. Deus é um só e eu não estou só. Deus é o amor e o amor já chegou nesse lugar. Boa noite, pessoal da comunidade, vocês que estão nos acompanhando nesse culto de domingo à noite. É uma alegria nós podemos celebrar na comunidade esse mês, 16 anos de história. Vocês estão vendo que aqui ao meu lado tem outra pessoa que alguns conhecem, um rostinho bem familiar. Para outros que não conhecem, essa é a hora de conhecer. Pastor Juliano, pode se apresentar aí. Olá, irmãos, graça e paz, que saudade de muitos, daqueles que me conhecem, dos que não me conhecem. Me chamo Juliano, sou casado com a Fabiane, tenho 2 filhos, a Isabela, de 15 anos, o Isaac, de 12 anos, e estive pastoreando a igreja aí por 3 anos, né, um período de 8 anos que eu estive aí no Nordeste. Depois, 5 anos eu estive no Espírito Santo, em São Gabriel da Palha, e hoje estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, há 2 anos. É um prazer conhecê-los, e que bom saber que temos pessoas novas participando da comunidade. Muito bom saber. Legal. Há quanto tempo faz que você e a sua família saíram daqui do Ceará? Olha, nós saímos daí fazem 7 anos e pouco agora, né? Foram no Espírito Santo e mais 2 e pouco aqui, né? Nós estivemos 2010, 11 e 12 aí no Crato. Puxa. É o final de... Sim. Isabelle tinha que idade nessa época, Isabelle e Isaac? Olha, eles, 2010, a Isabela tinha 5, né? 5 até 8. 2005, 2000 e isso, por aí. Uau. Bom, todos nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e tem trazido alguns desafios para o ministério também, de forma simples. Como é que está sendo essa experiência aí no Sul? Que desafios vocês têm tido e como é que vocês têm visto oportunidades de trabalho nesse período? Olha, Romilton, na verdade, assim, a igreja tem conseguido ser igreja mesmo sem o templo. Talvez isso seja a coisa mais bonita, né, disso que acontece agora. É muito ruim não poder se encontrar, não poder abraçar, alguns que já há algum tempo não podem estar junto dos seus, especialmente quem é do grupo de risco, mas a gente tem conseguido, praticamente todas as programações da comunidade acontecem online,
os cultos, os grupos de mulheres, de homens, os pequenos grupos, adolescentes, jovens, enfim, todas esses trabalhos têm acontecido. E os irmãos, a gente tem incentivado os irmãos a ligarem uns para os outros, para manterem o contato. E também, de uma maneira muito bonita, tem sido o envolvimento com ações em prol da cidade, né, de serviço. Então, seja ajudando pessoas materialmente, com doações, mas tem várias irmãs costurando máscaras para um hospital aqui da cidade, que está na linha de frente, e também doações para um próprio posto de saúde novo que foi aberto. Fizemos um programa de apadrinhamento de oração com as pessoas que são da área da saúde. Então, irmãos da comunidade oram diariamente, especificamente por uma pessoa que está trabalhando. Então, tem todo um movimento de oração, de ação, de conexão, né? Então, tem sido bem trabalhoso. A quarentena tem sido só de isolamento das pessoas, mas a igreja continua viva e isso tem refletido muito bonito aqui na cidade como testemunho. E também o alcance disso, né, é muito grande. As pessoas que assistem tem sido muito tirando toda a parte ruim, né, que é toda a dificuldade que o mundo está passando e nós sabemos de várias pessoas que passam necessidades materiais. E o pessoal, temos médicos aqui que estão trabalhando na linha de frente. Então, tirando toda essa parte que é bem difícil do mundo, como igreja, acho que tem sido uma oportunidade de crescimento interno, né, de fortalecimento do ser igreja e do impulso missionário aí. Tem sido uma experiência nesse sentido rica. Que bacana. Bom, nós queremos que você compartilhe uma palavra com a gente. Alguns devem estar com muita saudade de ouvir uma palavra sendo ministrada por você, então essa é uma boa oportunidade para isso. E essa quarentena nos trouxe também algumas chances de novas conexões, de conhecermos pessoas, mas também de podermos relembrar e podemos fazer novas experiências online, e isso nos permite estar com você agora, né? Coisa que nós nunca pensamos que iria acontecer, de fazermos pregações online, pregações pelo YouTube e outros aplicativos que usamos, e isso permitir que alguém de uma ponta do país pudesse compartilhar uma palavra com a gente aqui na outra ponta do país. Mas fique à vontade, a gente quer agora poder ter um tempo de palavra e de oração com você. Muito bem, obrigado. Em primeiro lugar, parabéns para essa comunidade por mais um ano de vida. Parabéns porque vocês têm ouvido o chamado do Senhor para ser dele e têm se colocado também a serviço dele para testemunhar a tantos outros. Têm sido discípulos do Senhor em missão no mundo, aí no Muriti, no Crato. E nesse sentido a gente tem muita saudade. E desde o contato aí do Romildo, esses dias atrás, eu fiquei lembrando dos aniversários que a gente comemorou aí, juntando o pessoal do Juazeiro, do seminário, do sítio do lado de Barbalha, né, do sítio Lagoa, e fizemos grandes festas aí de aniversário. Foi legal esses dias ficar lembrando. Esses 3 anos aí para nós como família foi um tempo muito especial. Nós fomos muito felizes aí junto com vocês. Foram momentos muito especiais como comunidade. Estar nas casas de vocês, os estudos que nós fazíamos, os passadias e as tentativas que fizemos, os erros e acertos, as reformas, enfim, os aniversários que comemoramos, seja da comunidade, das pessoas,
casamento duplo que fizemos aí, a turma do futebol, dá uma saudade. Foram momentos muito especiais. E o tema que Romildo me passou é que nós pudéssemos olhar para o passado e celebrar o passado. O tema geral, né, um novo capítulo de uma nova história. Que bom que nós podemos continuar vivendo essa história, que é uma história só, na verdade, né? A história de Deus com seu povo é a mesma história que começa na criação e será concluída quando da volta de Jesus, e dentro dessa história está a nossa história, e a cada novo dia, no nosso caso, é uma nova história. No caso da igreja, né, é um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo desafio, e é fundamental que a gente viva muito bem o presente, né, que a gente esteja vivendo o presente, porque é o único tempo que a gente tem para viver, né, e que a gente creia no amanhã e saiba que Deus tem algo maravilhoso, tem promessas para o amanhã, mas é importante que a gente saiba lidar bem com o passado também. É ruim quando nós olhamos para o passado e vivemos uma nostalgia, e vivemos um tempo de que, naquele tempo que era bom, ou como que se a gente tivesse agora tentando reproduzir sempre aquilo que se fez no passado, enfim, isso é ruim. Agora, olharmos para trás e enxergarmos o que Deus fez especialmente, e com perspectiva de algo novo que vem pela frente, é algo extraordinário, algo que, quando Deus permite a gente fazer, é porque Ele tem grandes coisas para nós à nossa frente. E pensando nisso, sobre celebrar o passado, com vistas a viver o presente e olhar para o futuro, para esse novo capítulo dessa história, para mim veio o Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, e eu animo aqueles que quiserem a gastarem um tempo aí dos seus dias, investirem um tempo dos seus dias lendo Deuteronômio. O Deuteronômio relata o momento em que o povo está às portas de um novo momento. É uma nova história que vai ser escrita, afinal de contas, o povo está às portas da Terra Prometida. A promessa feita há tanto tempo atrás, perdida de alguma maneira no tempo da escravidão do Egito, que agora é renovada e resgatada, e que o povo experimentou todo o deserto, agora era o momento de adentrar a terra que mana leite e mel. Para o Moisés era o fim da história, né? Moisés viveu toda a história até ali, e ali esse é o momento final em que ele então se despede do povo, indicando que Josué, que seria o líder, os levaria nessa jornada, que viriam desafios, eles sabiam disso, que viriam de perigos, mas que Deus estava cumprindo os seus propósitos e estava conduzindo eles. E então Moisés convida o povo naquele momento a lembrar o passado, para que eles pudessem viver bem o presente e especialmente crer no futuro que Deus estava reservando. E em alguns momentos é incrível como Moisés ajuda o povo a lembrar de algumas coisas e dizer para eles: não esqueçam nunca disso. E eu vou ler alguns trechos aqui para vocês do Deuteronômio que falam disso. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10 diz assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem a seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinarem aos seus filhos. O que Moisés está dizendo aqui para o povo? Ele diz: nunca se esqueçam que vocês tiveram o privilégio de ouvir a Deus.
Nunca se esqueça que Deus veio ao encontro de vocês e deu a chance e lhes ensinou a temer o seu nome. E lhe deu as palavras e falou com vocês para que vocês entendessem como é viver com Deus, quem Deus é, como Ele age e especialmente como nós podemos nos relacionar com Ele e como isso influencia na nossa maneira de viver. Quando nós olhamos para o passado e lembramos que Deus tem falado conosco por sua palavra, nós temos que celebrar isso. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Um Deus que fala e que por sua palavra tudo veio a existir. Um Deus que brotou em nós a fé, que nos deu a vida e que se relaciona conosco. Ele fala conosco desde o começo de tudo e continua falando hoje por meio da sua palavra. E eu quero te convidar a celebrar, porque se essa igreja está de pé, é porque a palavra foi anunciada a vocês. É porque Deus tem falado lá desde o início, quando era o estudo na casa, quando esse templo era a casa do irmão Gilmar. Antes um pouquinho, Deus estava falando. Deus fala por meio da sua palavra e falou com o povo e lhes deu a lei. Para quê? Para que eles aprendessem a obedecer a Deus, a se relacionar com Deus, a obedecer a Deus, a não se desviar por caminhos tortos e mais do que isso, de que eles pudessem viver uma vida abençoada. Eu quero te convidar, a primeira coisa, a celebrar o passado pelo fato de Deus ter dado o privilégio a mim e a você de ouvir sua palavra. E Ele continua nos dando hoje. Eu não sei como vocês estão vivendo hoje. A minha expectativa é que hoje vocês estejam ainda mais sedentos e mais, com mais desejo de ouvir essa voz do Senhor e de conhecer essa palavra e de temê-lo e de obedecê-lo e com isso experimentando as bênçãos, porque muito mais o Senhor tem para a vida de vocês. Deuteronômio 4, no versículo 32 e 33, ele segue dizendo: perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Deus os escolheu. Deus escolheu aquele povo e eles tiveram o privilégio de ouvir a Deus. Se eu e você fazemos parte da igreja do Senhor hoje, conhecemos a Ele, é porque Ele nos deu o privilégio de ouvir a sua voz, a sua palavra, e essa palavra é que nos mantém de pé. Por isso, celebremos isso, o fato da palavra de Deus permanecer a mesma em todo o tempo, de o Senhor permanecer o mesmo, e de que no passado Ele falou conosco, e Ele continua falando hoje, e que nós continuemos ligados a isso. Celebremos o fato de ter ouvido o Senhor falar, celebremos o fato de que pela palavra de Deus, essa comunidade foi formada, você chegou à fé, e mais, ele diz que essa palavra nós precisamos contar aos nossos filhos, aos nossos netos. Essa palavra é que mantém a gente de pé como igreja. A segunda coisa, Deuteronômio capítulo 6, versículos 20, então ele diz, quando no futuro os seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos, ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra sob juramento, que sob juramento prometeu a nossos antepassados. Quando no futuro
ou quando alguém te perguntar qual é a razão da esperança que está em ti. Por que que tu frequenta a igreja? Por que que tu diz que pertence a Jesus? Você vai poder responder o mesmo que o povo de Israel tinha para responder. Foi porque Deus me salvou. Foi porque Ele me encontrou lá no buraco onde eu estava, lá no pecado onde eu me encontrava, lá no desespero. Foi Ele que me achou lá quando a minha família estava destruída, ou quando eu não encontrava razão para a minha existência. Foi quando eu não conhecia Deus, foi quando eu estava sedento por algo que valesse a pena. Deus nos encontrou. Celebrar o passado é celebrar o fato de que um dia nós conhecemos e experimentamos a salvação das nossas vidas. Talvez tenha alguém aqui que está ouvindo hoje que ainda não conhece Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, que ainda não entendeu que Jesus vem, assim como Deus foi ao encontro do povo lá no Egito para os tirar com um braço forte, com poder, com sinais e maravilhas. O grande poder do Egito não pôde nada contra Deus. Jesus Cristo na cruz, na sua morte e ressurreição, Ele foi ao nosso encontro. Porque nós somos falhos, pecadores, e sem Ele não conheceríamos a Deus, não teríamos vida, nem vida aqui nesse mundo, vida plena, e muito menos vida eterna. Mas o Senhor nos salvou. Ele nos libertou. Ele nos chamou para si. Ele nos abriu a oportunidade de termos comunhão com Deus. E aí, no capítulo 4, ele diz que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Reconheçam isso hoje e ponham o seu coração no Senhor. Que a gente possa estar vivendo a alegria da salvação, celebrar o dia 8 de setembro de 1995. Foi a primeira vez que eu entendi verdadeiramente que Jesus me amava, que Ele me aceitava, que Ele me perdoava. Esse foi o dia em que o céu se abriu para mim. Qual é o dia? Ou quando foi o tempo em que tu verdadeiramente entendeste que Jesus Cristo veio a este mundo para te salvar, para te encontrar? E hoje, ser igreja, a igreja é a reunião daqueles que foram salvos por Jesus para viver nova vida. Um novo capítulo, uma nova história. E ele arrancou as páginas do passado e fez um novo livro, uma nova história na vida de todos nós. Com o povo de Israel foi assim. Então nós temos que celebrar o passado pela palavra que ouvimos, a palavra que cria tudo, pela salvação que experimentamos. Mas se nós seguimos lendo Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 2, diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Moisés está dizendo, lembrem, gente, que o caminho não foi fácil. 40 anos do deserto, a gente está achando difícil a quarentena,
A gente está achando difícil esses dias todos. Imagina 40 anos. 40 anos sem poder trabalhar, sendo sustentado todo dia. Sem saber direito quanto tempo ia ficar em cada lugar, porque tinha que mudar de lugar, conforme Deus ia orientando. Sem saber direito nada do futuro. 40 anos em que eles foram sustentados por Deus dia após dia. Experimentaram um livramento, porque não é fácil viver no deserto. O deserto lembra para nós perigo, lembra para nós vulnerabilidade. O deserto leva para nós dias difíceis. E eu não sei se você está vivendo o deserto hoje, ou hoje, se você olhar para trás, você vai dizer, puxa, eu estou hoje na terra prometida, o deserto já passou. Não sei, eu não sei. O que o Senhor promete é que Ele está conosco na jornada. E quem já passou deserto na vida sabe a diferença que faz ter passado com Deus. E olha que lá no deserto a gente costuma ser rebelde, a gente costuma ser ingrato, a gente costuma falar o que não devia. E Deus costuma fazer tudo isso para nos disciplinar, para nos ajudar a crescer. Então, se você já passou desertos na vida, ou está passando, especialmente se você olhar para trás, você vai enxergar Deus sempre ali. Pode ser que você esteve distante de Deus. Deus nunca se distanciou 1 milímetro sequer da tua vida. Às vezes a gente pensa, quando no deserto, que Deus nos abandonou, que Ele não se importa conosco. Nós que conhecemos a Jesus, sabemos o que Ele é capaz de fazer por nós, sempre que vier na tua mente algo pensando que Deus não se importa contigo, onde é que está Deus diante dessa situação? Olha para a cruz. Aí tu vai entender o que Ele fez por ti. Ele decidiu cumprir todo o caminho. Ele decidiu se colocar no nosso lugar. E por isso Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Celebre isso, gente. Celebre o fato de, durante toda a tua história, mesmo quando tu não conhecia Deus, Ele já te conhecia. Mesmo quando tu vivia longe de Deus, Ele estava fazendo de tudo para tu chegar para perto dEle, para conhecer a verdade acerca do seu amor. Mas quando tu entregaste a tua vida a Ele, ainda assim houveram dias difíceis. Jesus não prometeu que ia ser fácil. E o povo de Israel passou esses 40 anos no deserto. Mas com rebeldia e pecado contra o Senhor. Deuteronômio capítulo 9, no versículo 7, ele diz, lembrem-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Nós temos que confessar que, infelizmente, na nossa jornada com Deus, nós falhamos. Nós pecamos individualmente, pecamos como igreja, nos distanciamos dEle, e aí nós lembramos da misericórdia de Deus. Aí nós lembramos e celebramos o fato de que mesmo em nossas falhas, mesmo em tempos ruins que a igreja passa, o Senhor é fiel. A igreja é do Senhor, nós somos dele e ele continuou conduzindo toda essa história. Por quê? Porque nós somos bons? Porque nós fizemos as coisas certinhas? Não. Porque ele nos amou. Porque ele nos ama. É simples assim. Deus escolheu o povo de Israel não porque eram um grande povo ou porque eles tinham algum atributo, era porque Deus os amou. Deus amou o mundo que o crucificou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz assim: ao Senhor o seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade
e nem aceita o seu suborno. Versículo 20, temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor decidiu nos escolher porque Ele nos amou. E as bênçãos do Senhor na nossa vida, elas são incríveis. Eu te convido a olhar para o passado. Olha para a tua situação lá no passado e olha para a tua situação hoje. Quem tu eras. Olha para o teu bem-estar. Alguns de vocês vão olhar para o passado e dizer, puxa, como Deus foi bom conosco. Olha o que eu tenho hoje, eu não tinha nada disso no passado. Eu vivi dias bem difíceis. Estou falando materialmente agora. Mas, para aqueles que conhecem a Deus, sabem que o material é uma parte bem pequena do que significam as bênçãos de Deus. Olha para a tua família. Alguns de vocês, quem sabe, já tinham desistido dela. Olha as bênçãos que vocês têm podido experimentar. Por quê? Porque Deus os amou. Lá no passado, Ele falou com vocês por sua palavra, Ele os salvou, Ele os sustentou, Ele caminhou com vocês, mesmo nas nossas rebeldias e nos nossos pecados, Ele não desistiu, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. E Ele tem nos chamado a perceber quanto Ele já tem feito por nós. O povo que entrou no Egito eram 70. Os que saíram era um número incontável e o povo de Israel se multiplicou e hoje nós somos o novo Israel, somos raça eleita, povo santo, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ser igreja é isso, é pertencer a Deus. E por isso eu quero te convidar a celebrar o passado, assim como Jeremias fez em tempos de muita dificuldade, talvez em tempos bem mais difíceis do que aqueles que o povo de Israel estava enfrentando naquele momento, porque eles estavam às portas do paraíso, da terra prometida. Mas Jeremias estava vivendo o tempo em que eles estavam para perder a terra que eles tinham ganhado, por causa que eles esqueceram da palavra, esqueceram do amor, e foram rebeldes, e acabaram perdendo as bênçãos de Deus. Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Celebrar o passado nesse sentido é fundamental para nós lembrarmos o que Deus já fez e Ele continua fazendo e irá fazer. Porque são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, muito mais do que se pode contar. É que o salmista fala no Salmo 40, versículo 5. Ou então, no Salmo 126, que já é a celebração do fato do povo que perdeu a terra, mas porque Deus é misericordioso, porque Deus os amou, porque Deus é fiel, esteve com eles lá no exílio, agora eles retornam para casa e eles vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres quando eles estão retornando do cativeiro. É assim que é o nosso Deus. O mesmo Deus que fez coisas maravilhosas, e eu te convido a olhar para o passado nessa perspectiva, de celebrar os grandes feitos de Deus, que te ajudam a viver no presente hoje, cheio dessa presença de Deus, e nos faz olhar para o futuro e ver que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, há uma nova história, um novo capítulo dessa história que Deus tem reservado para esta igreja, que nenhum de nós sabe ainda tudo que Deus vai fazer. O que eu sei é que Ele já fez, e muita coisa na tua vida. E eu sei que Ele continua fazendo, porque Ele é fiel e tem um propósito com essa igreja. E sei que Ele tem promessas que estarão se cumprindo. Que você possa crer nisso, que você possa viver a partir disso, que você possa espalhar essas sementes, que a fé
o amor e a esperança sejam marcas vivas dessa igreja, cada dia mais. E que o Senhor conduza para viver com Ele e para Ele, espalhando essas boas notícias em todo esse bairro aí, bairros vizinhos, familiares. Vocês conhecem muita gente que nesse momento da pandemia está se sentindo sozinho, que está se sentindo vazio, que está se perguntando por algo que vale a pena na vida. As pessoas estão revendo prioridades. Gente, estamos com a faca e o queijo na mão para poder dizer: olha para o passado que Deus já fez. Por que não pode fazer hoje? Se Ele já fez na vida de tantas pessoas, por que Ele não pode fazer na tua? E apontar para as promessas de Deus. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa capacitá-los, que Deus possa fazer com que, ao olhar para o passado, vocês tenham muitas coisas para agradecer a Deus e celebrar. E isso entusiasme vocês a viver o hoje cada dia mais, com a certeza de que o amanhã Deus tem promessas e Ele está indo à frente e conduz todo o caminhar. Quero convidá-los para um momento de oração. Obrigado, Senhor, por esta Tua palavra. Obrigado porque Tu és o mesmo Deus que agiste com o povo de Israel, o Deus que trabalhou com os primeiros discípulos e a primeira igreja, e é o Deus que tem trabalhado na igreja do Muriti em todos esses anos, em todo esse tempo. Obrigado pela palavra do Senhor que traz vida, traz salvação, traz livramento, sustento, mesmo em meio às dificuldades, pela Tua misericórdia em meio aos nossos pecados, em meio, Senhor, às nossas rebeldias. Obrigado por Teu amor que não desiste de nós. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus que hoje Te manifesta em nossas vidas, mas que ainda, Senhor, virá plenamente. Ó Deus, porque o que Tu tens preparado para todos nós é algo extraordinário que nós não conseguimos nem imaginar. Continua sustentando cada um dos irmãos. Se tem alguém, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, que ainda não Te conhece pessoalmente como Senhor e Salvador da sua vida, que possa fazê-lo hoje, entregar sua vida, celebrar o passado, viver o presente e crer no amanhã e crer no futuro. Que o Senhor possa fortalecer a vida dos irmãos, mas especialmente a minha oração é que o Senhor faça da igreja do Muriti uma igreja abençoadora de vidas cada vez mais. Que o Senhor possa usá-los tremendamente para alcançar pessoas para Ti e que eles possam, Senhor, com palavra e ação, fazer diferença no lugar onde eles estão. Que o Senhor possa fazer isso através do Teu Espírito. Enche-os, capacita-os com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela palavra, pelo seu tempo, por se dispor a compartilhar um pouquinho com a gente a palavra de Deus. Isso para a gente é uma alegria imensa. Nós cremos que esses vínculos que surgiram com o trabalho que você e a sua família desenvolveram aqui, com essa comunidade, são vínculos que ficam gravados na vida dessa comunidade. A gente vê isso, a minha família e eu, nós vemos isso ao longo do que nós andamos e nós percebemos o agir de Deus por você e a sua família se permitirem ser usados nesse lugar. E nós louvamos a Deus, porque isso é um dos motivos que nós celebramos o passado. Deus foi muito bondoso com essa comunidade, e Deus foi muito bondoso com essa comunidade, poder ter presenteado essa comunidade nesse período em que vocês trabalharam aqui. Deus abençoe o ministério de vocês aí, no Rio Grande do Sul, uma realidade tão diferente daqui, e é tão bom ver que o reino de Deus se estende além do que os nossos olhos podem ver, né? Juliano, nós louvamos ao Senhor pela tua vida, pela vida da tua família, e louvamos a Deus pela história dele
na tua história, pelo que Deus tem feito na sua vida e da tua família, e esperamos em breve podermos nos ver quando essa pandemia toda passar, quando toda essa poeira baixar, que a gente se sinta mais, seja mais fácil a gente fazer uma viagem, receber vocês aqui ou vermos vocês por aí. Amém, amém. Nós queríamos ir em julho agora, estávamos programados, e a família toda, né, pelo menos para poder dar um abraço rapidinho aí em vocês, mas não foi dessa vez, né, Deus sabe todas as coisas, mas recebam um abraço virtual aí de toda a nossa família, e nós agradecemos a Deus também, porque vocês nos abençoaram e muito. Talvez vocês nem saibam e imaginem o tanto, mas esse tempo que nós vivemos aí no Muriti foi muito importante, né, na nossa história familiar e na nossa história com Deus. Obrigado por vocês serem bênção na nossa vida. E eu sei que vocês têm sido bênção na vida do Romildo. Continuem sendo abençoadores de vida, porque para isso é que Deus também tem abençoado tanto vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns para vocês. Amém. Por mais que todos digam que ele era carpinteiro, eu acho que ele tá mais pra pintor. Senão, como é que alguém explica tanta cor no pôr do sol no fim de tarde? Ele vem quebrando a escuridão que me cercava ao sol, aquecendo o inverno desse coração. Ela também, pois não amanhece sem ela chegar a esperança que se renova todo dia. Sabe, Deus não está longe de ninguém, é só levantar os olhos e enxergar com o coração pra ver o céu proclamando a sua glória. Deus é um só.